Bom, boa tarde, mais uma vez. Ainda bem que estômago cheio, companhia desfeita, não se verificou aqui. Estamos cá, pelo menos na grande maioria, para os próximos painéis. Vamos falar de digitalização enquanto fazemos a digestão. E se alguém fechar os olhos e passar por uma boa soneca, me faça bom proveito, que também faz parte. Está a digitalizar a informação. Está a processá-la. Está a processar. Processemos para já os nossos convidados, os intervenientes do próximo painel. Eu chamo o Marcelo Nascimento, Head of Security na HP2IT. Será? Se não pronunciei bem, depois a seguir, penitencio-me. Força. O Francisco Lavrador, founder da Soft Advice. E o Pedro Godinho, da Green Kitchen. Estiveram cá de manhã. Por isso não vale a pena eu repetir aquilo que já disse de manhã. É uma conversa, não se sintam obrigados a responder só àquilo que eu digo. Normalmente eu tento fazer perguntas não muito disparatadas. Vamos lá ver se consigo. E acima de tudo que no final vocês também sintam que disseram aquilo que queriam dizer e não propriamente aquilo que eu queria perguntar. Enquanto vocês almoçavam, eu estive a trabalhar. Meio mentira, meio verdade. Estive a consultar alguns estudos. Sou um rapaz que estuda, tem dias, mas o que é que eu percebi daquilo que eu li e já vos vou questionar sobre isso e pelo meio vou pedir-vos também que falem um pouco sobre as vossas empresas, sobre aquilo que vocês fazem. 27% das empresas têm uma estratégia para o digital e para a digitalização assim, mais ou menos. 48% têm assim umas coisas divididas por departamentos. 27% não têm qualquer estratégia, não têm qualquer iniciativa, qualquer ação para a digitalização. O que é grave se nós quisermos compararmos com o que se passa noutros mercados, com o que acontece noutros países. E eu pergunto-vos, hoje falámos aqui também muito de digitalização, de literacia. Pelo meio, hoje de manhã, enviaram-me um gráfico em que Portugal é o último país da Europa na literacia financeira e provavelmente na literacia digital também não devemos andar assim muito melhor. Por isso, vou começar pelo Pedro. Pedro, pode, depois também sobre o microfone, para além desta micro-apresentação que eu fiz, se quiser explicar o que faz, quem são, e já agora que ferramentas é que vocês usam, e fica a pergunta aberta para os três nos mesmos moldes. E depois eu sigo também as áreas que vocês entenderem que é mais importante nós aqui falarmos. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Godinho. Agradeço desde já à Aresp pelo convite que nos fizeram a nós. Portanto, eu estou a trabalhar na área de desenvolvimento informático há cerca de 20 anos, que sou empresário nesta área. Ultimamente estou mais focado na indústria 4.0, em termos de realidade virtual, sustentabilidade, inteligência artificial, todos esse tipo de temas. O que é que eu, se calhar, começava por introduzir dentro do contexto que me dava? É óbvio, há empresas que estão mais digitalizadas do que outras, mas também temos que pensar um bocadinho na digitalização como nós quando tomamos um medicamento. Então, depende da doença que nós tivermos, é que vamos tomar determinado medicamento. Não quer dizer que eu agora tenha que tomar todos os medicamentos e tenha que ter todas as ferramentas digitais que existem no mercado. Portanto, eu tenho que ver quais são os problemas que eu tenho e, em função desses problemas, é que eu devo adotar a tecnologia. Isto é o que faz sentido. Portanto, sendo prático, imaginando que o meu problema tenho problemas na caixa porque os empregados fazem mal os trocos e falta o dinheiro. Então, há tecnologia para isso, há o que nós chamamos os cash draws, etc. Ou não, o meu problema tenho mais do que uma unidade e não consigo controlar o dinheiro. Portanto, existem soluções para isso, em que eu consigo por telemóvel ver o que é que estou a faturar aumento. Portanto,
Existem muitas soluções dentro da área do marketing, da comunicação, que depois possivelmente vamos falar de cada uma delas, mas eu acho que o principal foco que devemos ter é assim, não precisamos ter todas as ferramentas, também não é por dar um Apple aos meus empregados que eu estou digitalizado, também não é por aí o caminho, portanto temos que perceber em função das necessidades de cada empresa e da dimensão de cada empresa, o que é que me pode ajudar mais. O quê? Eu abri agora, preciso de clientes, como é que eu posso ganhar clientes? Ou pelo contrário, eu até já tenho um número de clientes razoável, quero é fidelizar os clientes. Portanto, como é que eu chego às pessoas, etc. Portanto, é por aí um bocadinho que eu explorava o assunto e entrava depois no detalhe de cada uma das tecnologias. Uhum. E também, normalmente, quando se tomam os medicamentos, convém ler as bulas. Já agora, se me permite só acrescentar uma coisa, é exatamente isso, não pode ser o médico dos olhos não é o mesmo que o outro, portanto tem que saber. E aqui tem um papel muito importante, como disse o Sr. Presidente da Aresp, que é, se eu não tenho capacidade sozinho de chegar à informação, tenho que ter uma organização atrás de mim que me vai dar as melhores metodologias, os melhores parceiros. E eu tenho que olhar para o cardápio, para a ementa e dizer, olha, eu preciso deste, eu preciso daquele, e tem que ser isto. Mas também a pessoa procurar sozinha também não vai lá chegar. E uma coisa, para quem tem a restauração e etc., não é o homem que lá vai montar o POS que vos vai dar as respostas certas. E agora, o que é o POS? Pronto. Quando falarmos de um termo mais informático, vamos... Pronto. No fundo, aquelas maquinazinhas que vocês veem lá, que substituíram as registadoras, não é? Onde nós vemos que eles fazem a faturação. Portanto, se calhar não é o senhor que nos dá a gestão ou que nos vai implementar esse sistema, que ele faz o trabalho dele e bem, mas se calhar não é o mais aconselhável para me dar esse tipo de informações. Para isso, vocês vão ter que recorrer a uma associação, a uma rede de especialistas que depois vos vai dar um bocadinho essas informações. E vocês, em função das vossas necessidades, vão ver, que hoje de certeza que os meus colegas também vão falar, há coisas extraordinárias que se podem fazer. Marcelo, por isso, não basta ir ao Dr. Google, não basta ir googlar, nem ao engenheiro Google. Exatamente. É preciso procurar quem sabe. Exatamente. Mas também, como é que eu devo procurar quem sabe? Quem é que eu sei que sabe? Porque quando falamos de IT, é assim mais ou menos, mas também não sabemos a quem bater. Sim. Bom, primeiro só me apresentar, Marcelo Nascimento, eu sou diretor de cibersegurança da H2 IT. Temos uma unidade de cibersegurança chamada Raidom. A H2 IT é uma empresa portuguesa com 17 anos de mercado, atuando em 14 países aqui na Europa e 2, na verdade, na África. Enfim, e eu, junto com a minha equipa e junto com o meu amigo Lucas, que está aqui atrás, somos atuantes dentro da área de cibersegurança. Responder a essa questão. É um desafio e é necessário a escolha de um bom parceiro para cada tipo de questão. No caso especificamente de cibersegurança, eu sigo a mesma linha. Existem diversos tamanhos de empresas e organizações. Não significa dizer que a sua empresa tem um porte pequeno ou uma empresa do porte enterprise que vai ter a melhor maturidade numa determinada disciplina. E a cibersegurança é exatamente como em qualquer outra, dentro desse contexto de digitalização. São muitos os, vamos dizer, degraus que você precisa estar a subir para poder conquistar a sua segurança cibernética. E a escolha de um bom parceiro começa quando ele se prontifica a identificar dentro da sua organização quais são exatamente os seus gaps. Porque o seu gap não é exatamente do seu vizinho, da empresa que está ao lado. Pode ser maior ou menor. Então, há de haver um trabalho prévio de, nós chamamos de assessment, é um termo técnico, mas, na verdade, não deixa de ser uma anamnese que você faz com o cliente para poder entender exatamente aonde atuar e por onde começar. Porque, como eu disse, cada um tem um determinado fim, um propósito, um negócio de, por exemplo, um Uber não tem o mesmo propósito de um hospital, ou seja, dentro dos conceitos de cibersegurança é preciso dar atenção a esse propósito final da empresa. Então, queria agradecer o convite da Aresp e da Câmara do Comércio e começar esse debate que eu acho que vai ser interessante. Francisco, e não só as empresas se diferenciam, mas também na sua dimensão, nós temos um tecido empresarial
que é 99,99% de micros, pequenas e médias empresas. E muitas micro e pequenas. E então, como essas deverão encarar esta necessidade de digitalização? E como conseguem? Porque é preciso tesouraria. Claro. Boa tarde, meu nome é Francisco Lavrador, sou fundador de uma microempresa. Há cerca de 10 anos iniciei esta jornada e também para mim, desde já agradecer à Aresp e à Câmara do Comércio de Angra pelo convite, e também para mim sempre foi uma grande batalha poder gerir o negócio e ser o operacional do negócio, não é? Porque é um bocadinho one-man show. E como tal estamos um bocadinho assoberbados com toda a informação que também vai surgindo. Nesta era principal da digitalização, as plataformas empurram-nos a informação para nós através das redes sociais e deparamos-nos com uma catrefada de informação que queremos ou achamos que podem ser necessárias e avançamos para pequenos projetos que nos consomem o tempo, mas que acabam por não dar em nada. Portanto, aproveitando aqui o meu colega, a informação que o meu colega disse, de que é preciso escolher bem o medicamento que queremos tomar, é importantíssimo para uma empresa, antes de avançar para a sua digitalização, que efetivamente se olhe, se veja quais é que são os processos que mais consomem tempo ao funcionário ou aos funcionários da empresa e que comecem um processo, mas que já esteja planeado e definido o princípio, o meio e o fim. Porque senão passamos, e aconteceu muito isso, de iniciamos, tentamos e acaba por não dar em nada e voltamos para trás, não é? Portanto, é bastante importante termos essa consideração, delinearmos a estratégia. Em relação à tesouraria, é o mais complicado, efetivamente, temos os recursos bastante diminuídos e penso que, também como o colega disse, junto das associações, os pequenos, se forem muitos, tornamos-nos grandes. E penso que seja um passo que nós em Portugal ainda não damos muito, que é nós fornecedores também interagirmos mais uns com os outros e cada um de si e cada um ter o seu negócio, mas trabalharmos em conjunto para oferecer um pacote completo às empresas. E os próprios também empresas, elas próprias também trabalharem e partilharem experiências uns com os outros. Eu tenho agora um cliente que eles são uma empresa de roupa online, eles têm uma metodologia de trabalho que é a transparência, e eles partilham bastante estratégia e conhecimento entre concorrentes diretos, não é? E penso que isso poderá ser importante para conseguirmos ajudar-nos todos a crescer no mesmo sentido. Já agora, se me permites, desculpa, às vezes o ser pequenino não quer dizer que seja coitadinho, porque quem tem grandes empresas é mais difícil virar um petroleiro do que um barco pequenino. E o que é que eu quero dizer com isto? Este setor tem uma grande vantagem, que é tem escala, e como tem escala, os preços da parte da tecnologia baixa, ou seja, um programa que seja vendido a 20 mil restaurantes tem um valor mais baixo do que se eu tiver um mercado em que só tenho 1 ou 2 clientes. Portanto, significa que os investimentos não são muito elevados. Pelo contrário, amanhã vamos ter workshops até sobre a sustentabilidade em que vamos explicar isso. Portanto, às vezes há um bocadinho a mística do que vou gastar milhões. Não, isso não é nada assim. Isto normalmente é vendido sob o licenciamento e esse licenciamento é uma coisa que tem um valor baixo. E mais, as pequenas empresas neste momento têm acesso a ferramentas como os TripAdvisors e outras plataformas em que fazem publicidade lá, que de outra maneira seria impossível chegarem a outros targets. Portanto, há muitas coisas que podem ser feitas, influencers mais baratinhos, digamos assim, etc. Criar redes de seguidores, isso é uma coisa que hoje é muito fácil de fazer a uma pequena empresa e que tem resultados imediatos.
Portanto, esta questão, e depois para mais, tivemos aqui de manhã na conversa, há fundos para isto neste momento. Agora, a pessoa tem é que perceber onde é que vai afetar os fundos, porque é o que eu digo, não é para comprar um iPad que eu estou a digitalizar a empresa. Isto tem que ser feito com pés e cabeça. Mas, portanto, esta questão das pequenas empresas e da tecnologia ser cara, isso não, nesta indústria não se aplica. Porque normalmente isto é sobre o formato de licenciamento e esse licenciamento normalmente até tem valores bastante acessíveis. O Pedro antecipou aquilo que ia ser o meu desafio, que é que vocês, fornecedores, clientes, onde estão pessoas que planeiam, que executam, empresários, restauração, hotelaria e similares, que exemplos práticos, como começou por dar o Pedro, porque por vezes o déficit não é orçamental, é mental. E quando o déficit é mental, é muitas das vezes porque nós também não sabemos, não é porque não queremos, é porque não sabemos, nem sabemos como procurar, e com tanta informação, com tanto ruído, é importante sabermos onde nos devemos fixar. Se puderem ir um bocadinho no seguimento do que o Pedro esteve a dizer, mas exemplificando, para que possamos encontrar aqui pontes e ligações, links de conhecimento, para que se possa diminuir esse tal déficit mental. Começa o Renato? Bom, posso começar. Na verdade, eu acho que o nosso desafio aqui e aí a falar de tantas questões ligadas à digitalização, transformação digital, e, no meu caso, a trabalhar essa questão da cibersegurança. Para dar esses exemplos, antes eu queria dar a vocês um conceito que são os 3 pilares da segurança cibernética. E eu não estou a dizer só para a empresa de vocês, mas para a pessoa física, cada pessoa que está aqui. Vocês precisam estar baseados em 3 letras, que é C e D. Então, gostava que vocês lembrassem de CID, desse acrônimo. E, com base nessas iniciais, nós vamos pautar todo o trabalho voltado para a cibersegurança. Significa confidencialidade, I de integridade e D de disponibilidade. Ok? Com base nisso, nós vamos partir para a questão dos exemplos. O que é que exatamente significam essas 3 palavras no dia a dia da minha empresa? Bom, a primeira pergunta é: qual é o objeto, qual é a natureza da vossa empresa? É um hotel? Ok. Então, eu diria que a prioridade, óbvio que você sempre vai ter, ou vai precisamente ter que sacrificar alguma dessas letras. Mas eu diria que, no caso para um hotel, a confidencialidade dos seus hóspedes, né? Óbvio que a disponibilidade dos seus sistemas é muito importante para o seu negócio. Mas, aos olhos do seu cliente, a confidencialidade dos dados, e aí nós estamos já começando a falar do regulamento voltado para a proteção de dados, que é a RGPD, e que é um regulatório que cobra, que tem as sanções. Então, eu já preciso aí começar a pensar que tipo de negócio eu tenho e que tipo de... qual das bases é prioritária para eu poder aplicar na cibersegurança. Eu falei mais cedo do Uber. Qual que é a prioridade de uma empresa que está ligada também ao turismo, do Uber? É a disponibilidade. Ou seja, ele prima... Primeiro, ele está pautado na disponibilidade do serviço, do sistema. A mesma coisa para uma empresa de faturação. A mesma coisa para uma empresa voltada para eventos e assim por diante. Ou seja, eu acho que essa questão, e eu me sentiria muito feliz se, ao deixar essa conversa de hoje, ou mesmo amanhã, no nosso workshop, todos saíssem daqui com esse pensamento da confidencialidade, integridade e disponibilidade, inclusive pensando para si. Ou seja, o que é importante para cada um de nós, não só como pessoas físicas, como também empresa, a nossa reputação, certo? Então, a integridade dessas informações. Então, eu diria que esses são os pilares para que nós comecemos uma discussão voltada para esses, que podem ser diversos exemplos aqui. Em relação a soluções para a área de restauração e hotelaria, primeiro temos que perceber quais é que são os nossos problemas.
E eu identifico alguns, como por exemplo a gestão. É um trabalho bastante duro, um trabalho desde o início do dia até o final do dia em operação, em que também se for, lá está, uma pequena empresa, os funcionários é contar, o próprio dono do negócio tem que ser também ele o trabalhador e como tal a gestão do negócio é quase empurrada para o final do dia, é aí que vai ver as faturas, é aí que vai ver os cálculos, porque tem que estar dedicado 100% à operação. Portanto, com base nesse principal problema que eu vejo para a área de restauração, existem diversas ferramentas ou soluções que podemos pensar entre nós e oferecer que retirem esse trabalho administrativo quase que os restaurantes têm que ter para fazer uma boa gestão. Penso que é um setor com uma rotatividade de empresas muito elevado, por isso mesmo, por não nos dedicarmos aos números da gestão do nosso negócio da maneira mais eficaz, porque infelizmente ou felizmente temos de estar 100% focados na operação. Portanto, tudo aquilo que pode aliviar tarefas administrativas da gestão do negócio é uma mais-valia. Digitalizar processos, digitalizar a informação, ter as coisas mais facilitadas na introdução da mercadoria, dos registros, das atividades, como o meu colega Pedro tem uma solução de HACCP. Portanto, tudo isso, penso que retirar a parte administrativa das empresas é um produto bastante útil para este setor. Solução HCCP, isso é aqui do meu lado. Yeah. Eu já vou explicar. E tem muito a ver aqui um bocadinho com amanhã. Mas eu ia também falar, só acrescentar aqui um ponto ao que os meus colegas estavam a dizer, que é assim, vamos pensar, quem é o nosso cliente hoje? O que é que sabemos sobre o nosso cliente? Você hoje de manhã fez uma pergunta, diga-me lá qual é o perfil do cliente da sustentabilidade. Também temos que pensar um bocadinho nisso. Vamos ver, por exemplo, com o Covid aprendemos um bocadinho sobre o perfil dos nossos clientes. Eu tenho empresas de grande dimensão que são minhas clientes e que descobriram que as entregas, afinal, era uma coisa super importante e que lhes aumentou a faturação. Portanto, era uma necessidade que os clientes já tinham e que eles não se tinham apercebido. Porque nós temos agora uma nova geração que só quer, ou está mais propensa a ter interações digitais. Eles não querem falar com pessoas. Eu tenho um colaborador meu que mora ao lado de um shopping e ele, quando pede a comida do shopping, manda o Uber Eats levar-lhe a casa. E ele só tinha que descer. Pronto, isto é normalmente o que nós estamos aqui a falar. Portanto, tudo o que for automatizar interfaces que eu possa ter com o cliente e personalizar os pedidos, isso é muito importante. Se calhar, possivelmente, devia ter uma app, uma aplicação, em que o meu cliente possa fazer pedidos, em que o meu cliente possa personalizar os ingredientes, porque hoje as pessoas são muito afetas nisto, e se olharmos para as grandes cadeias internacionais vemos que eles fazem isso, por algum motivo o fazem. Se calhar não posso fazer as coisas todas da mesma maneira, e isso pode ser, por exemplo, um exemplo onde eu possa apostar na digitalização. Depois aqui a parte da segurança alimentar, isto também tem a ver um bocadinho com a sustentabilidade. Eu estava até a falar um bocadinho há pouco ao almoço com os meus colegas e estava a dizer, na prática a sustentabilidade vai nos descobrir algumas ineficiências que nós tínhamos dentro das nossas organizações. Se calhar não poupávamos o suficiente, se calhar temos que olhar para isso. E como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, estava a falar, uma das perguntas que fizeram foi acerca da energia. Então, possivelmente eu não vou poder controlar os árabes nem os russos relativamente ao preço do petróleo, mas posso controlar as máquinas que eu uso dentro do meu estabelecimento. Consomem muito, consomem pouco, tem que ter um tipo de fritadeiras, tem que ter outras, tem que ter sensores para perceber isso. Portanto, é por aí que se calhar nós temos que ver. Portanto, nós temos que analisar o que é que está a acontecer dentro do nosso negócio para podermos tomar a nossa melhor decisão. E como também disse o meu colega, isto é para vos facilitar a vida. Eu tenho ouvido, e é um problema recorrente, não é só deste setor, mas de todos, da falta de mão de obra. Ok, eu já sei que tenho falta de mão de obra, então tenho que ganhar tempo noutros lados
para poupar essa mão de obra que eu tenho. Eu tenho com os mesmos empregados, se calhar, tentar fazer mais serviço. E estávamos a falar até também, foi ao pequeno almoço, por exemplo, existem programas atualmente que fazem as escalas dos empregados. Se calhar vocês perdem montes de tempo para fazer a escala do empregado e depois, passado 5 minutos, olha, agora dói-me a barriga, já não fui. E vocês já têm que voltar a fazer o Excel todo outra vez e mais não sei o quê. Existem esse tipo de ferramentas que vos podem ajudar. Vocês têm que dizer assim, o que é que me está a causar mais problemas neste momento? E com base nisto, de certeza que já alguém inventou uma oferta digital. E a sustentabilidade, metendo aqui já um bocadinho a perninha também neste aspecto, vai ajudar muito isso, a tornar mais eficazes os recursos que vocês têm, como o colega falou também, a questão das validades, etc. Porque o Sr. Presidente disse de manhã, as matérias-primas não vão baixar, vão subir. E muito. 1 litro de azeite já há supermercados a vender 10 euros. Portanto, não sei onde é que isto vai parar. Portanto, vamos ter que ser mais eficazes. E esse mais eficaz vai ajudar também o planeta. Portanto, e é aqui que nós entramos com a parte digital. Marcelo, fala de confiança. Mas como é que eu, que estou habituado a dominar o meu negócio de forma física, muitas das vezes até centralizando tudo em mim, como é que eu vou ter confiança em depositar os meus dados, o meu negócio, com uma empresa que eu não conheço, com um serviço que me é completamente estranho? Como se ganha esta confiança? Porque primeiro é preciso ganhar a confiança no serviço, no parceiro. Sim. E nós estamos a confiar em quem ou em coisas que não sabemos e não conhecemos. Bom, é complexo, não existe uma resposta única. Da nossa parte, nós adotamos uma estratégia e é boa para os dois lados. Boa para nós, enquanto prestadores, e para o cliente. E recentemente nós aplicamos essa estratégia num fornecedor, na verdade, numa rede de retalho, que certamente todos vocês são clientes. O que nós fazemos para poder ganhar essa confiança do cliente? Muitas das vezes estamos a falar de pessoas com uma certa idade. Exato. Que sempre fizeram assim, porque é que agora vão fazer diferente? Exato. Há uma grande holding, permita-me só interromper, uma holding muito grande em Portugal, que emprega dezenas de milhares de pessoas, que os administradores sempre disseram, mas nós sempre fizemos assim, porque é que vamos fazer diferente? Exato. Diferente se crescemos até aqui. Exato. Na verdade, talvez daqui em diante talvez já não cresçam ou comecem a emagrecer. Nessa estratégia, o que nós procuramos fazer é justamente mostrar o quão vulneráveis e expostos estão não só os negócios, como os colaboradores, e aí voltamos àquelas 3 palavras, mas, em especial, o que nós fazemos para poder ganhar essa confiança. Ou seja, fazem uma análise SWOT primeiro com os perigos. Exato. E depois é que vão às vantagens. Na verdade, não fazemos análise SWOT, nós fazemos um teste de penetração de todo o ambiente digital desse cliente. Então, o nome técnico disso chama Penetration Test, que é um teste de penetração, onde você, diante de um acordo com o cliente, um NDA, ou seja, um acordo de confidencialidade, você diz ao cliente o seguinte: eu vou penetrar ou tentar penetrar no seu sistema ou nos seus sistemas digitais. E o cliente dando esse acordo, nós então fazemos a tentativa. Geralmente esse penetration test ele é um trabalho que dura entre 2 a 5 dias. Em especial nessa rede de retalho, no segundo dia nós precisamos parar esse teste de penetração, porque nós chegamos ao ponto de descobrir vulnerabilidades de se aquele momento fôssemos atacantes reais, nós poderíamos mudar simplesmente todos os produtos do site e da aplicação desse cliente para €1. E é o que acontece. Na verdade, quando existe um ataque cibernético, com esse teor, com esse propósito, ou de exposição, ou de constrangimento, ou mesmo de tirar benefício financeiro desse ataque. Então, em resposta a isso, o cliente percebeu o diferencial. Nós não cobramos nada pelo relatório. No final de 5 dias estava entregue um relatório e dissemos: se você quiser simplesmente tratar esses riscos que estão aqui evidenciados com print, print de tela, né,
você pode pegar a sua equipe e trabalhar, mas saiba que existem muito mais do que isso. E, obviamente, daí surgiu um contrato. Quer dizer, e detalhe, é diferente de você fazer isso sem o consentimento do seu cliente, senão nós estaríamos infringindo uma regra muito valiosa, que é a questão da confidencialidade e integridade dos dados deles. Então, para nós é a estratégia utilizada para poder ganhar confiança, e isso tem funcionado porque mostra para o cliente a relação fair que existe de ambos os lados. É quase o cliente-mistério. É o princípio quase do cliente-mistério. E dali você começa, na verdade, a identificar, são diversos os pontos de vulnerabilidade, e dali, ou seja, você puxa o fio e o cliente dando o ok, você obviamente vai prosseguir com novos ataques, oferecendo ferramentas, oferecendo serviços complementares de evidência dessas exposições. Não existe um único lugar que você não esteja exposto. A sua empresa tem informação hoje espalhada, por exemplo, num lugar que é obscuro, com certeza para todos, que é a Dark Web. Nós navegamos na Surface Web. A www é a Surface Web. Todo mundo navega na Surface Web, abre o browser, né, o navegador, seja qual for. Mas quando você entra na Deep Web ou na Dark Web, que são, vamos dizer, camadas mais obscuras, ali encontra-se de tudo, inclusive informações da sua empresa, dos seus colaboradores. Por quê? Sem querer me alongar, mas só para poder fechar esse raciocínio. Imagine você tendo a sua empresa e o seu e-mail @asuaempresa.pt. Quando eu vou me cadastrar no Sapo PT, com qual e-mail eu vou me cadastrar? Eu vou me registrar com o e-mail da empresa, porque já tem antivírus, tem anti-spam, ou seja, muito melhor do que o meu e-mail gratuito. Quando eu faço isso, e é um modelo mental, todo mundo passa a fazer da mesma maneira. Eu me cadastro no Sapo usando uma formação de senha que muito provavelmente, ou eu já usei aquela senha em outros lugares, ou eu uso frequentemente. Se ocorrer um vazamento, nesse caso, de uma empresa como o Sapo PT ou de um idealista, o seu e-mail vai ser levado para esse vazamento, para a Dark Web, com a sua senha. E certamente isso, na mesma hora, vai ser acessada por cybercriminosos que podem, obviamente, fazer uso disso e ataques posteriores. É só por isso que nós temos que ter muito cuidado, não só em proteger as empresas, seja aquela que nós somos donos ou colaboradores, mas também proteger essa nossa integridade e a nossa confidencialidade. Cabe a nós esse primeiro passo. Vocês... Aproveitando só aqui este tema dos dados, os dados, acho que todos nós já nos apercebemos disto, é o novo ouro digital. Portanto, eu acho que é das informações mais valiosas que hoje em dia o indivíduo ou a empresa detém. E esta transformação digital passa muito por recolher o máximo de informação possível para os nossos negócios, o número de clientes, o número de visitas, quantas pessoas olharam para a montra, todo o indicador é possível de ser aproveitado para a melhoria do negócio. E é sem dúvida algo que estava a dizer, temos receio de partilhar estes dados, mas eu penso que para a maioria das pequenas e médias empresas, o que eles têm que neste momento fazer, obviamente garantindo a segurança dos mesmos, é extremamente importante, mas é angariar o máximo de dados possível da sua base de clientes. Portanto, só conhecendo o nosso público-alvo é que podemos definir uma estratégia de negócio, uma estratégia de digitalização para a empresa. Portanto, eu penso que seja bastante importante. Nunca esquecendo, claro, a segurança desses mesmos dados é fulcral. Não querendo antecipar a inteligência artificial, até porque é o próximo, mas permite-me só, porque vou lançar-vos agora à plateia também este desafio. Tenho uns amigos que têm uma empresa de inteligência artificial e a certa altura, um grande cliente, um hospital, pediu-lhes para eles analisarem os dados e chegaram à conclusão que havia um médico que no final do ano
as cirurgias dele custavam mais 100 mil euros do que os outros. Foram à procura para saber o que se passava. Na verdade, esse médico exigia operar com tesouras de titânio. Ou seja, havia ali 100 mil euros que se perdia todos os anos, porque nunca ninguém tinha analisado os dados, nunca ninguém tinha analisado essa informação. Houve ali uma quebra logo imediatamente, uma poupança de 100 mil euros para uniformizar os processos. Coloco-vos agora desse lado, porque este primeiro desafio coloquei aqui aos 3 oradores, coloco a vocês que, se quiserem, se assim entenderem, tenham uma consultoria grátis, por minutos, de problemas ou situações que vocês tenham ou queiram ver respondidas, ou queiram ver discutidas, e agora dou-vos mais do que 1 minuto, dou-vos 2. Um para falarem sobre a vossa empresa e outro para colocarem a questão daquilo que entendem que gostariam de saber ou gostariam de ver explicado ou de ver discutido. Por isso vou lançar-vos esse desafio. Nós temos 20 minutos para este slot. Quem é o primeiro a querer ter uma consultoria de borla? Ai, vocês já sabem tudo. Muito bem. Estão-se a guardar para o workshop. Alguém que tenha um cliente. Senão eu vou ter que desafiar uma pessoa que está aqui. Pode ser? Sim. Olá. Estou? Ok. Olá, sou José Miguel, sou coordenador do Departamento de Tecnologias de Informação da Aresp e venho de outros setores. Portanto, estou neste setor há 2 anos. E, efetivamente, uma das coisas que é importante é nós nos colocarmos nos sapatos dos nossos associados, não é? E do setor. E por isso eu pergunto a vós, se eu quiser começar a digitalizar o meu negócio, como se calhar muitos que estão aqui estão a pensar e não o dizem, mas nós sabemos que isto acontece, não é? O que é que eu tenho que fazer? A quem é que me tenho que dirigir? Não é? Porque eu não tenho a capacidade de começar a escolher, até porque não tenho conhecimento. Sabemos que a literacia digital tem um longo caminho a fazer, não é? E então, eu preciso dessa ajuda. Quem é que me vai ajudar a digitalizar o meu negócio? Quem vocês quiserem. Podem começar. Posso começar. Como referi há pouco, penso que na internet nós vamos conseguir sempre obter a informação que estamos à procura. Portanto, se estivermos à procura de confirmar que a cor azul é, na verdade, vermelho, vamos encontrar essa resposta. Portanto, penso que ao não estar familiarizado com a informação, tentar encontrar uma pessoa ou uma entidade, neste caso uma entidade próxima, que o ajude a esclarecer essa informação. Por exemplo, estamos aqui numa parte de associados, tem a associação do ramo em que estão inseridos. Eles, se calhar, já estão em processo de digitalização da própria instituição ou, como é o caso de hoje, já estão reunidos com especialistas da área e que podem já ter informações e ferramentas disponíveis para o efeito. Ou seja, portanto, em vez de irem para a internet à procura de procurar proximidade. É dentro de uma associação, de um grupo de empresas, ou, por exemplo, no caso da Aresp, que poderá encaminhar para parceiros ou para prestadores de serviço fiáveis e que possam ir ao encontro das necessidades. E muito provavelmente já com protocolos estabelecidos em que há benefício para todos. Eu até só ia acrescentar uma coisa, depois isso tem que se falar com o Sr. Presidente, que é, podemos disponibilizar uma ferramenta diagnóstica em que vocês só têm que dizer as necessidades que têm e depois é mais fácil depois ver com cada um de vocês adaptar a essas necessidades. Acho que faz todo esse sentido e uma vez que não houve questões, deixava só aqui, como tenho ouvido muito falar sobre as formações, isto é uma componente muito importante na parte digital. Se vocês tiverem soluções que ajudam a gerir as tarefas dos vossos funcionários de maneira a que eles sejam mais eficazes, de maneira a também terem módulos de formação quando a pessoa entra, percebe o que é que vai fazer, etc. Isso, se calhar, tem que ser um ponto em que tem que se concentrar. Portanto, mas se calhar, possivelmente, vamos ter que fazer um diagnóstico e depois, em função disso,
tomar as melhores decisões para cada um, mas o bom disto é que há remédios para toda a gente e são ao preço dos genéricos. Será que já temos candidatos? Não? O que é sempre a Diana? É porque ela está na terra dela. Olá, Diana. O que eu gostava de perceber era, obviamente, percebendo que há muitas especificidades de negócio. Podem gostar um pouco mais. Está a desligar? Percebendo que há sempre especificidades de negócio e cada restaurante acaba por ser diferente, e pegando aqui no exemplo do restaurante, eu gostava de perceber analisando de uma forma um bocadinho genérica e sem pensarmos nas especificidades, que áreas é que vocês consideram que são prioritárias de digitalização neste setor de atividade? Ou seja, se eu quiser pensar numa lógica de eficiência, redução de custos, melhoria da operação, o que é que seja, o que é que vocês acham que são as áreas prioritárias para olharmos em termos de digitalização? Então, não sei se posso responder. Sim. Pronto, eu pessoalmente, agora vou dar a minha opinião pessoal. Portanto, eu dividi isto em duas situações. Uma é, se você ainda não tem o controle do circuito financeiro da empresa, você deve começar por aí. O que é que eu quero dizer com isto? Se você ainda não sabe quanto é que fatura, tem que andar a ver papéis e somatórios, então você tem que ter um programa que lhe dê já essa informação. O tal que eu disse, que você vai ao telemóvel, tem lá o que nós chamamos um dashboard e vê os indicadores financeiros, se está a ganhar dinheiro, se está a perder dinheiro. Portanto, acho que esse é fundamental, é a base. Depois, a partir daí, se calhar então, e ainda dentro desta questão do que falou de manhã, acho que foi quem colocou a questão da energia, não é? Começar-me a dedicar a esta questão de como é que eu vou poupar, porque vocês vão ter que poupar com o que se avizinha aí. Existem soluções para essas, com sensores, etc. E depois amanhã vamos explicar melhor no workshop como é que isso funciona, mas era esta a divisão que eu fazia, se está no A ou no B. É óbvio que em paralelo, não invalida nada do que eu disse, captar clientes. Como é que eu posso captar clientes? Captar clientes é como eu disse. Hoje em dia os hotéis especialmente já estão perfeitamente sensibilizados para isso, já sabem que aquelas ratings que os clientes lá dão são muito importantes para aparecer nesses rankings. Se calhar, se vocês fazem anúncios na Google, ver como é que o meu nome pode aparecer à frente dos outros. Não sei se vocês alguma vez experimentaram, mas acontecer fazer uma pesquisa no Google e aparece o concorrente daquele que vocês estão a meter lá a palavra no Google. Isso paga-se para fazer isso. Portanto, são estas coisas. Portanto, uma é o negócio, a operação, a parte financeira, não é? E a outra, como é que eu posso captar clientes. Já tenho aqui muito trabalhinho para fazer. Agora, também depende um bocadinho do estágio em que você estiver, não é? No fundo, tem que ver um bocadinho com isso. Já vi que estava preocupada com a questão energética e faz bem. Então você tem que se munir de ferramentas que lhe digam que se você ainda pode poupar mais. Eu sei que já poupou muito, mas vê se ainda consegue poupar mais. Porque não sei se vai haver recursos ilimitados do Estado para financiar esse tipo de coisas. E somando ao caso colocado aqui, o que acontece? Existe uma necessidade muito grande de você seguir por soluções que, obviamente, vão permitir que o seu restaurante dê início, cresça. Vai ser uma base de dados com acuracidade para trabalhar essa base, para crescer. Porém, todo negócio é suscetível à fraude, né? Então, quando você começa um negócio e que você vai ter o ponto de venda, onde você vai ter a maquininha, você precisa garantir que aquela máquina ela não vai ser alvo de uma fraude, né? Você precisa garantir que não só você tenha as câmeras para poder filmar e garantir a segurança e integridade física dos seus clientes, mas que você tenha, por exemplo, uma rede Wi-Fi segura. No nosso workshop amanhã, nós vamos mostrar o quão fácil é quebrar essa segurança. E isso daí, obviamente, é algo a se preocupar. Por quê? Porque falhas como essa, ou como estas, elas podem levar o seu negócio à ruína, por mais que você invista da maneira certa, no mobiliário correto, no melhor sistema de informação. É a prática, na verdade. Então, eu diria que a palavra-chave para poder você que está ou iniciando, ou já no mercado, né, ou mesmo com muitos anos
de trabalho nesse segmento ou mesmo de hotelaria. A palavra-chave é awareness, é a consciencialização, não só sua, enquanto dono, mas, sobretudo, dos seus colaboradores. Por quê? Existem práticas que são invisíveis aos olhos de todos e que, se acontecerem dentro do seu estabelecimento, como esses 2 exemplos que eu dei, por exemplo, da quebra do Wi-Fi, ou seja, eu me fazer passar pelo seu negócio, por exemplo, para poder roubar dados, informações, inclusive financeiras, como cartão de crédito e débito, dos meus clientes. E isso, obviamente, vai diretamente ao encontro da sua reputação. Então, eu diria que, sob o âmbito de cibersegurança, não é só a segurança física, mas a awareness. Então, preocupe-se com não só saber dessas questões, como evitá-las, como também ter ali uma troca e consciencialização dos seus empregados. Francisco? Uma importante também a parte da gestão de estoques e os custos. Eu tive um cliente na área da restauração. Foi um trabalho bastante exaustivo, mas foi criar fichas de produtos para todos os produtos que sejam vendidos. Portanto, quando estamos a vender, o cliente até foi a um ponto que era o café, era composto por 4 artigos. Portanto, o grão do café, a água, o açúcar e o pauzinho. Para entender quanto é que gastava, mas era um cliente que faz 1 milhão de faturas, não é o valor monetário, mas o número de documentos que aquele cliente gerou em 2019 foi 1 milhão de documentos. Se nós formos tirar uns cêntimos a cada uma dessas faturas em optimização dos estoques que são utilizados, é bastante dinheiro. Portanto, a parte da gestão de estoques e termos realmente uma consciência de quanto é que estamos a gastar na produção ou na venda de um artigo, que no caso da restauração são praticamente ou maioritariamente artigos compostos, eu penso que é uma das principais áreas que pode ser atacada logo de início. Esta parte tem que ser, a digitalização tem que ser feita passo a passo, não vale a pena estar a criar um projeto demasiado grande, depois não conseguimos concretizar, portanto, pequenos passos, pequenos incrementos de alterações que vamos fazendo, melhorando a nossa optimização. Portanto, isso era uma das áreas que eu, se tivesse um negócio como a restauração, era onde me focava, era aí. Estamos aqui já há cerca de 40 minutos e só uma vez falámos de comunicação. E foi o Pedro logo no início. Eu vou pregar uma partida a uma pessoa que está cá, de quem eu sou particular amigo, e eu não sabia que ele vinha cá, por isso, como tal, também não está combinado, mas que é um exemplo de comunicação também no digital. E como ele digitalizou a sua comunicação. Ele tem estado aqui quase sempre no telemóvel. Eu quase que apostava um dedo mindinho, como ele está sempre ali em contacto com pessoas que lhe amplificam e divulgam o negócio. Júlio, já percebeste que é sobre ti? Vais ter que, durante 3 ou 4 minutos, explica-nos, porque isto sem qualquer... É uma opinião pessoal, mas é verificável. Vamos ao Parque das Nações e ao restaurante que tem mais pessoas e de mais nacionalidades. E, Júlio, podes partilhar connosco como digitalizaste a tua comunicação, como amplificaste e ampliaste o teu negócio? Dá-nos esse exemplo porque eu o conheço e sei e pode ser inspirador para outros que estão aqui também na sala. Se pudesse ao microfone. Isto não foi combinado. Não foi mesmo nada. Uma boa tarde a todos, muito obrigado pela questão. E eu, perante estes 3 cavalheiros, eles vão gostar daquilo que eu vou dizer para já, é que procurem profissionais para fazer isto. Portanto, essa é a primeira das questões, ou seja, não pode ser um amigo, não pode ser alguém que até sabe muito de informática, porque temos que entregar este papel a profissionais. E eu tenho 4 empresas com quem trabalho, ou seja, não pus os ovos todos no mesmo cesto. O primeiro tem a ver com a faturação. E eu pego no meu telemóvel e de facto sei exatamente quanto é que neste momento a casa está
a fazer. Também sei se foram mais cafés ou se foram mais, já agora, pataniscas, não é? Para fazer um bocadinho de publicidade. Melhor patanisca. Depois, tem a vantagem, que é uma coisa que os meus colegas aqui, às vezes, acabam por sentir na pele, é o controle absoluto, mesmo que nós não tenhamos no restaurante, como, por exemplo, de uma anulação. Eu já tive e já passei por um processo, a gente vai aprendendo com os erros, de deixar um encarregado fazer anulações sem que fique um rastro, sem que fique um papel, uma assinatura para nós. No mínimo, até podemos não estar à procura, mas temos a certeza que a pessoa, se quiser fazer, já sabe que tem ali um handicap. Porque eu apanhei, e esta questão já se coloca há muito tempo, apanhei encarregados a anular mesas, pura e simplesmente, e eu a não ter o rastro. Portanto, estas ferramentas dão, de facto, são de uma importância vital para quem quer gerir um estabelecimento, seja ele grande ou pequeno. E depois há aqueles que, como o meu filho, que me liga a dizer, olha, o pessoal não mete manteigas nem azeitonas nas mesas. Eu digo, mete, olha, mas há de ver, porque fizemos tanto e não tem nem azeitonas. Portanto, é um instrumento de trabalho, sem dúvida nenhuma. Além disso, a questão dos estoques, também já aqui falaram, permite-nos ver coisas absurdas, ou não é? Porque depois vamos à procura de saber a conclusão, porque é que estamos a vender mais deste vinho e menos daquele vinho, que é uma coisa que não era normal, e de um momento para o outro passámos a ter, digamos, uma saída que não fica registada e que depois dá-nos aqui um indício de que algo está a acontecer. Depois tenho um outro parceiro, e esse é um parceiro que tem a ver com a segurança, não é? Que nos permite, ao mesmo tempo, saber a que horas é que as pessoas entram dentro do estabelecimento, a que horas é que saem do estabelecimento, para além de, digamos, nos acordarem às 4 da manhã a dizer que um passarinho entrou dentro do restaurante e que fez acionar o alarme. Portanto, a questão da segurança também é uma outra vertente daquilo que nos trouxe aqui hoje. Por último, a questão do marketing em si. Não é? Eu consigo e desenvolvo diariamente, porque as pessoas às vezes acham que, digamos, nós somos mais bonitos que o vizinho do lado, ou que, pronto, é sorte. Normalmente o trabalho das outras pessoas é sempre sorte. Mas não é, porque muitas vezes eu chego ao estabelecimento e a primeira coisa que faço é ver quantas pessoas estão a entrar, de onde é que elas são, quais são as nacionalidades, etc. E depois fazer um post em qualquer uma das redes sociais a dizer exatamente isso. E porque muito que não acreditem, há pessoas que acreditam. Há pessoas que me dizem, olha, vim aqui ao seu estabelecimento porque eu vi tantas vezes você dizer que a patanisca era boa que eu quis cá ver se era boa ou não era boa. Portanto, eu acho que, desculpem puxar a brasa à minha sardinha, mas Ares... A tua patanisca? A tua patanisca? Já o Fernando Pessoa dizia, e eu tenho isso escrito num guardanapo, vale sempre a pena quando a patanisca não é pequena. e dizia-vos que eu, durante a manhã e agora neste painel, sobretudo, vejo que a nossa associação, e neste caso em colaboração com a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, está a fazer um serviço público. Ou seja, está a ir de encontro àquilo que são as suas responsabilidades e as suas obrigações, que é levar aos nossos associados e levar às pessoas que estão nesta sala um serviço público que é prepará-las para enfrentar. Eu tenho um slide, eu dou formação às vezes, quando tenho tempo, e tenho um slide que coloco de início, que é uma chave. E faço ali uma brincadeira durante 10 a 15 minutos, que é o que é isto. É uma chave.
E depois, quando chegamos à conclusão final, a gente diz: isto é o que tu colocas na porta, mas que corresponde a 1.000 ou 1.200 ou 1.500 euros de despesas que tu tens e que vais ter que as compensar até que comece a haver uma pontinha de lucro. Júlio, enquanto o Carlos Moura não vem, porque ele foi ali dar uma entrevista à RTP e vai praticamente fechar aqui com um desafio, permite-me só perguntar-te como conseguiste tantos influencers de outras nacionalidades, já estou a adiantar a conversa, como é que tu tens tantas pessoas de outras nacionalidades no teu restaurante e quem foram as ferramentas que tu usaste para chegar a esses mercados? As ferramentas digitais conhecidas, não é? Mas não chega. Porque nós temos, ainda agora, a semana passada, eu tive 4 americanos que não os conhecia de lado nenhum. Se há coisas que eu não sou bom é falar inglês, nem pouco mais ou menos. Ainda me safo no francês, mas no inglês nada. Mas tenho uma especialista, tenho uma recepcionista que trabalhou nos Estados Unidos durante muitos anos. Mariusa. E que me ajuda muito. E ela vem-me dizer, os senhores são dos Estados Unidos, mas são influencers. E eu disse, tratem-nos bem como é costume. Nada mais do que isso. Mas eles queriam tirar uma fotografia com o chefe. E eu fui lá e com o apoio dela expliquei-lhes o que é que nós fazíamos, como é que tratávamos o bacalhau, que é o negócio que nós temos. E agora há 3 dias eu recebo aqui, aliás não foi há 3 dias, foi ontem, um mail dos Estados Unidos de uma empresa que nos vem dizer que nós fomos considerados um bom restaurante em Lisboa. Não houvesse este tipo de e não intercâmbio... tiveram que pagar nada. Não, absolutamente nada. Embora eu use uma coisa que vale o que vale e cada um faz aquilo que entender fazer. E se calhar aqui em Angra não é possível fazer-se tanto. Mas eu uso uma situação que é aceitar que influencers vão experimentar a minha comida, correndo o risco desses influencers dizer isto é uma porcaria. Mas pronto, a gente tem que também ter algum risco, mas eu acho que as soluções que vocês aqui apresentaram são o futuro. E como eu dizia ao almoço ao Sr. Luís, para eu saber quem ele era, fui aqui à inteligência artificial que eu tenho no meu telefone e ele disse-me que o Luís Castro era um grande treinador de futebol. Por isso a gente tem que ter também algum cuidado em relação a isso. Carlos. Muito obrigado, Luís. Não, pá. Cada um no seu papel e eu jamais teria capaz de fazer esse. Esse que é fantástico. Bom, é só para vos dar também uma informação que é importante, porque eu disse de manhã e tinha que ter correspondência. Acabámos de fazer uma entrevista para a RTP Açores, que passará amanhã ou à 1 ou às 20 da tarde, e agora está a ser entrevistado um professor do ISCTE, que vai falar, o Nuno Abranja, a seguir, sobre inteligência artificial, e um dos oradores que eu também vou convidar também fará uma entrevista. Portanto, estão a ver como nós conseguimos alargar o nosso raio de ação e todos vocês são cúmplices desta importante dinâmica e, portanto, só tenho que vos agradecer. Mas, rapidamente, há uns anos, não muitos, apareceu uma coisa chamada HACCP, que é uma coisa até difícil de pronunciar. A gente até se engasga. Na altura engasgávamos. HACCP. E nós, a Ares, pusemos umas brigadas especialistas, grupos de trabalho de engenheiros alimentares, nutricionistas, pelo país inteiro. E houve um dia que chegaram a uma terra distinta do interior do nosso continente e disseram, está cá o dono do restaurante? Está, sim, senhora. Então, gostávamos de falar com ele. Lá apareceu o senhor, é o Sr. Manel. Isto é uma história verídica, não vou identificar, porque é desagradável. O RGPD não deixa. E disseram, Sr. Manel, boa tarde, o senhor tem cá HACCP? E diz ele assim, menina, desse produto nunca entrou aqui no meu restaurante. Passaram 20 anos e hoje o HACCP, que agora também é obrigatório legalmente, faz parte dos nossos dias, é uma questão de sobrevivência. A gente agora fala em sustentabilidade, mas a garantia de segurança alimentar também é sustentabilidade e começou muito antes desta ideia, desta obrigação de sobrevivência para todos nós. 2 coisas muito rápidas. Primeiro,
a Aresp está neste momento a terminar uma plataforma digital para diagnósticos de eficiência energética dos nossos associados. Estamos a colaborar com uma entidade pública, não está aqui o colega que está a tratar disso, o diretor do Departamento Económico, mas nós estamos exatamente naquilo que disse o Pedro, que é, há que fazer um diagnóstico, é gratuito e depois o empresário decide o menu que a gente lhe pode apresentar, ou que as empresas, nossas parceiras, lhes podem apresentar. Segundo, nós vamos ter que trabalhar para o digital das nossas vidas económicas. Porque as ferramentas hoje... nós fizemos uma conferência o ano passado sobre Hotel 4.0 na Alfândega do Porto. E o que concluímos é que existem ferramentas disponíveis, standards no mercado, que nos são muito úteis. É preciso saber quem são os parceiros idóneos, que é uma questão aqui também que se levantou. Mas o que também sabemos e que concluímos daí é que as pessoas têm receio de serem enganadas e nem percebem a linguagem quando alguém lhes aparece a bater à porta. O senhor tem isto, tem aquilo na cloud e tal. O que é cloud? O que é isso? É uma árvore desconhecida e tal. Bom, e portanto a pergunta é esta. A Aresp está a tratar disso. Ainda há pouco tempo estive reunido com uma CEO de uma importante companhia que conhecem, que está agora a passar por algumas dificuldades, mas não interessa, passando aqui a publicidade, em criar pacotes de serviços de acordo com a idade digital de cada empresa nossa associada. E a pergunta é isto: os senhores estão interessados, estão disponíveis para trabalhar connosco, para se montar aqui, porque isto tem que ser para mim, a cibersegurança é um mundo. Eu sou atacado milhares de vezes por dia no grupo onde estou, portanto não são 100, milhares de vezes, e estávamos nós bem arranjados se não protegêssemos a transação de dados que temos hoje em dia. Portanto, é um conjunto que nós podemos ver de acordo com a idade, idade digital, claro. As pessoas estão disponíveis para trabalhar connosco? Claro. Bom, deixa eu fazer só então um complemento, não só com relação à nossa disponibilidade, falando aqui da nossa parte. Nós estabelecemos já junto à Aresp, eu acho que vale ressaltar, uma parceria onde nós já concedemos, só pelo fato de de estar associado à Aresp, 20% de desconto nos nossos serviços e consultoria de cibersegurança, ok? Ou seja, é associado à Aresp, esse é o desconto, vamos dizer, de base, ok? Podíamos dar 5%, 8%, mas gostávamos de entrar dando, de fato, oportunidade para as pequenas e médias empresas entrarem nessa questão da cibersegurança. Porque, infelizmente, hoje, a realidade é que somente as empresas grandes têm a oportunidade de comprar tecnologia, e eu estou a me referir à cibersegurança, e não deve ser desse jeito, porque todas estão expostas. Como o senhor disse, vem sendo atacado, não só como pessoa física, mas também, certamente, pela sua posição dentro da associação. Então, esse é o nosso compromisso já com a Aresp, a resposta é sim. E nós, só complementar, porque amanhã nós estaremos a fazer o workshop para apresentar de forma prática esses ataques. Muitos deles que são praticados ou poderão ser praticados dentro das suas organizações ou nas suas vidas privadas, dos senhores, das senhoras e das suas famílias, ok? E perante esse acordo, nós trouxemos para cá também uma proposta de desconto ainda superior a esse valor para associados à Aresp, para chegarmos ao total de 44% de desconto, se nós conseguirmos amanhã convencê-los de que cibersegurança é algo a ser considerado por vossa empresa, ok? Se não é associado à Aresp, e eu espero que seja, mas se não for, pode tornar-se associado à Aresp para poder usufruir desse desconto, ou não sendo um desconto de 30%, para se nós tivermos o compromisso nesse evento. Bom, e a resposta é sim, estamos não só dispostos, como já estamos dentro desse projeto audacioso aí que é... O primeiro vai ser a Aresp. Pronto. Perfeito. Então estamos combinados. Francisco, pode ver.
Queres tu? Posso começar? Também estou disponível para, obviamente, estabelecer parceria com a Aresp, de qualquer consulta que seja necessária, qualquer assessment que seja necessário fazer às empresas a nível daquilo que é a sua jornada para a digitalização. Estou disponível para me contactar e reunir com a Aresp e com o parceiro para fazer esse assessment, totalmente sem custos. Isso não tem problema nenhum. E também temos uma solução já de integração de faturas de compras de forma automática, em que ou fazemos upload do documento ou enviamos ou pedimos ao fornecedor para, quando está a fazer o envio da fatura para pagamento, colocar em CC um e-mail que nós disponibilizamos e entra diretamente na plataforma e automaticamente fica inserido no programa de faturação do cliente. Isto para facilitar, lá está, a introdução manual que tem que se ter na gestão de stocks, principalmente num restaurante que muito provavelmente tem faturas diárias e não serão poucas, tem a fatura da carne, dos laticínios, da fruta, dos legumes, do bolo, do pão. Portanto, tudo isso, quer dizer, ainda só, se calhar são 6 da manhã e já receberam 7 faturas lá e não introduzem essas faturas porque não têm essa disponibilidade. Portanto, temos esse serviço já disponível e tirando esse, qualquer dificuldade ou qualquer problema que é identificado da empresa, nós podemos criar ferramenta adequada a resolver essa questão. Portanto, sempre precisarem, estarei disponível. Pedro. Então, desde já agradeço o convite. Eu e a Cláudia tínhamos uma surpresa para amanhã. A Cláudia, se calhar vou dar aqui uma coisa. Nós estamos dispostos... Estão a esconder informação. Não pode haver surpresas. E então nós queremos oferecer, no fundo, a primeira pedra para construir um sistema digital da HCCP e sustentabilidade operacional que funcione com a vossa operação, não é contra a vossa operação, é já no sentido em que ela vai, com a experiência que nós já temos, e só os associados da Aresp vão ter esta possibilidade. Portanto, queremos construir com vocês o futuro sustentável que precisamos todos nós. Nós agradecemos, mas ficava mal se eu não dissesse isto. Também aos associados da Câmara de Comércio da Indústria. Obrigado. Perfeito. Estamos a chegar ao final deste painel. Deixem-me contar também um pequeno episódio, triste e feliz, apesar de tudo. Eu tenho 2 empresas e um dos meus grandes fornecedores, um dia visitei a fábrica dele. E cheguei lá, tudo automatizado, domótica para aqui, domótica para ali, tudo digitalizado. E não tens cá ninguém. À noite, quando vocês saem, não fica cá ninguém. Não, que eu tenho tudo no telemóvel. Tenho aqui as câmaras, tenho aqui, recebo tudo. Muito bem. Então isto fica vazio durante a noite. Sim. Um dia, um pequeno incêndio, uma bateria, iniciou uma ignição e ficou a queimar, a arder em baixa intensidade. A digitalização não cheirou. Quando chegou a uma parte mais inflamável, ardeu tudo numa hora. 25 milhões de euros. Isto porque não havia uma pessoa para durante a noite acompanhar, porque quem tem tudo no telemóvel não está sempre a olhar para o telemóvel. Não se esqueçam que no meio da digitalização, no meio de tanta internet, tanta informática e tanto digital, há pessoas. E devemos ter pessoas. E não ficarmos a confiar de que toda a informação nos há de chegar por um algoritmo e por inteligência artificial que nós espalhamos pelo nosso negócio. Queria só deixar essa ressalva, que não se esqueçam que no final e no meio devem estar sempre as pessoas. E agradecer aos 3 a vossa simpatia, a vossa disponibilidade e não se esqueçam do CID. Que é o CID? Alguém fixou o que é o CID? Não, Presidente, quem é que... Vamos ver se CID. O que é CID? Muito bem. Isto é uma malta que aprende depressa. É malta que estuda,
15 minutos para um café verdadeiro, não é digital.